Olá, meu nome é Pedro, essa aqui é a vida de um notívago comum. Nesses últimos tempos eu tenho visto algumas matérias na internet sobre sonhos. Que os sonhos estão sendo afetados pela pandemia do corona, que tem mais gente sonhando com o passado, especificamente com ex-namorado, ex-namorada, que muita gente está tendo mais pesadelos e outros tipos de sonhos esquisitos. Eu mesmo tive um sonho mega esquisito outro dia, vou contar aí no final do episódio. Esse sonho foi muito esquisito, só que eu não tinha dado muita atenção para ele até ler uma matéria no site Tribuna Online, vou deixar o link na descrição aqui, e vou ler um pedaço do relato aqui. Abre aspas. Nas últimas semanas tenho atendido uma série de pacientes com choro espontâneo, às vezes por razões que nem entendem. Choram olhando para o cachorro, pensando na família, e em um caso, uma pessoa chorou porque ganhou dinheiro com ações na bolsa. Choram por tudo. O que ocorre é que o sonho visa, em primeira instância, a compensação das emoções. Quando há uma grande comoção social, como a pandemia, todas as pessoas são afetadas. Há uma onda de tristeza coletiva. Devido a essa situação, as pessoas tendem a sonhar mais. Fecha aspas. Foi o que o psicólogo João Oliveira disse quando questionado sobre essa sensação de que estamos sonhando mais, nesse período de pandemia. Em outros lugares eu tenho lido também que as pessoas estão revivendo coisas antigas. Tipo assim, a televisão está passando reprises como nunca, seja de eventos esportivos, seja de séries e filmes. Tem muitos memes na internet que estão sendo sobre essas coisas também. Tipo aquele meme que tem um cara parado diante de 3 portas, e aí a primeira tá escrito filmes novos, a segunda tá escrito séries novas, e a terceira tá escrito séries que já vi. A próxima cena é o cara metendo o pé na terceira porta. E falando em memes, teve um crescimento absurdo dessas postagens desde o início da pandemia aqui no Brasil, Claro, em parte porque muita gente está ficando mais em casa, mas também, ao menos para mim, é um modo de tentar esquecer um pouco dessa onda de medo e até de pânico que está tomando conta do mundo. E o humor pode ser utilizado como barreira para muitas questões emocionais. Tristeza, raiva, frustração, medo. Por exemplo, eu recebi um e-mail de um site de freelances avisando de uma oportunidade. Aí eu corri para abrir o site, e ver logo qual que era a oportunidade e tal. Quando entrei na página, tinha um comunicado. Essa oportunidade ficará disponível para todo mundo em 22 horas. Quer mandar uma oferta agora? Torne-se premium. Na hora eu fiquei puto, mas depois eu fiz até piada com isso, porque que filho da putagem desse site. Eu corri para ver a oportunidade, falei, nossa, finalmente consegui um freelance, E aí tá lá, não, seja prêmio pra você conseguir mandar uma oferta. Muita filha da putagem, mas enfim, o site também não tá errado, Afinal é um negócio. É muito comum usar o humor, e o humor realmente ajuda muito. Outro exemplo é a vez em que eu fiquei preso dentro do bar junto com a minha namorada, Janaína, naquele dilúvio que teve lá, que eu contei no episódio Noite de Sobrevivência, aqui do Notívago. E com certeza o desespero de ficar lá preso no bar ia ser muito maior se não tivesse aquele camarada lá que eu falei, que tava fazendo piada, fazendo gracinha. E é nesse contexto de bom humor que talvez esses nossos pesadelos e sonhos esquisitos possam ser contornados, ou ao menos um pouco. Com tantas notícias ruins acontecendo a todo momento, mais do que nunca a gente está precisando de algum tipo de conforto para a gente continuar são, porque eu acredito que é na sanidade que a gente vai conseguir vencer essa crise, mesmo que demore um bocado ainda. Então vou copiar aqui um dos memes do He-Man e deixar aqui a moral de hoje. Fique em casa o máximo que puder e tome todos os cuidados. Se até a realeza britânica ficou doente, não vai ser você, plebeu, que não vai ficar. Até a próxima, minha gente. Eu transcrevi o sonho que eu tive para não esquecer, então agora eu vou ler aqui. Vou ler e fazer uns comentários ao longo. Eu estava em um complexo cheio de quartos, salas e corredores.
Cada quarto, que eu vou chamar aqui de grupo, tinha suas próprias regras. Por exemplo, o grupo que eu tava, todos tinham que usar algum tipo de máscara. Tinha máscara de cachorro, de gato, de galinha, de lobo. Tinha máscara japonesa de raposa, de Hanya, que é aquele demônio da vingança. Da vingança não, é de um espírito vingativo. De Kappa, que é aquele monstro do folclore japonês, chamado também de yokai. Então o meu grupo eu vou nomear aqui de Os Mascarados. Mas o plot desse sonho é que algumas pessoas estavam sumindo. Olha só, o sonho tem até plot, né? Mas enfim. As pessoas estavam simplesmente sumindo. Elas saíam dos quartos e não voltavam mais. E uma amiga minha tinha sumido. Ela usava a máscara de um coelho, então eu vou chamar de Coelha. Já tinha uma semana que a Coelha não voltava. Então, os outros integrantes dos Mascarados resolveram atrair uma pessoa de outro grupo que também era amiga da Coelha. Eu vou chamar essa pessoa aqui de Menina Livro. O grupo da Menina Livro utilizava umas ombreiras bem toscas que eram, literalmente, livros amarrados nos ombros. Meio que com barbante mesmo. Por isso que eu tô chamando de tosco. É tosco no sentido de cru, de pouco engenhoso. A ideia dos Mascarados era pressionar a Menina Livro porque, em teoria, ela tinha sido a última a ver a Coelha. A pressão não deu certo. A Menina Livro continuou lá, impassível, sempre falando que não sabia de nada, que não tinha nada a falar, né? Não tinha nada a contar. E aí eu fiquei puto. Primeiro porque eu sabia que aquele plano era uma merda, era um plano muito mal feito. E segundo porque eu tinha certeza que a Menina Livro sabia de alguma coisa. Ou no mínimo ela poderia nos dar alguma direção, tipo, nos dar alguma dica. Inclusive, essa aí era a cena clássica de filme onde alguém é sequestrado e interrogado. A pessoa fica amarrada numa cadeira e tal. E aí eu fui lá, fingi que tava puto com o plano, corri, tirei das coisas que os Mascarados tinham usado lá pra amarrar a Menina Livro. E meio que comecei a dar um sermão. Vocês deviam ter vergonha dessa merda. Isso é ridículo. Se ela não sabe, então ela não sabe. Pronto. Esse não é o caminho. Nem eu, que sou o melhor amigo da Coelha, tô desesperado desse jeito. E a palavra-chave aqui é melhor amigo. É uma palavra-chave composta, né? Enfim. Eu sabia que a Menina Livro morria de ciúmes mesmo da Coelha. Então, se tinha alguma chance de fazer ela perder as estribeiras e contar alguma coisa, era falar que outra pessoa era mais amiga da Coelha do que ela. E aí ela realmente ficou putaça. Ela começou a brigar comigo, com todo mundo ali, ficou falando alto alguma coisa, tipo, xingando a gente mesmo. Só que aí eu acordei e não sei mais o que aconteceu. E por causa daquela matéria que eu li lá no Tribuna Online, eu resolvi prestar um pouquinho mais de atenção nesse sonho e tentei fazer uma interpretação dele. Vou dividir aqui em 4 tópicos especificamente. Primeiro, o complexo. Pelo que eu entendi, era como se fosse um hostel com vários quartos grandes, que cabia gente pra caramba. No meu grupo mesmo tinha pelo menos umas 20. E uma outra coisa estranha nesse complexo. Eu disse que algumas pessoas estavam sumindo quando saíam dos grupos, né, dos quartos. Aparentemente era permitida fazer uma visitação entre os grupos, mas não existia um lado de fora. Eu não lembro de ter visto janela nem nada do tipo, e sempre tinha um teto. Eu sempre tinha a sensação de que tinha um teto. Então eu tenho 2 teorias aqui. A primeira é que o complexo era subterrâneo, e aí por isso que não tinha janela, não tinha uma saída, ou talvez eu simplesmente não soubesse que tinha uma saída. E a segunda é que o complexo ele era na superfície mesmo, mas era totalmente lacrado. Talvez tivesse alguma saída mesmo, mas o meu eu do sonho lá não estava pensando nisso. E a interpretação é que eu acho que isso está ligado diretamente ao isolamento social que estamos vivendo, né? Onde a maioria das pessoas está ficando em casa e saindo apenas o mínimo. Segundo tópico, os grupos. Pelo que eu entendi, estava estabelecido que todos os grupos tinham alguma característica única. O meu eram os mascarados, né? Todos usavam algum tipo de máscara e tal. O da Menina Livro eram os literários. Tô chamando eles aqui de literários, né?
Todos eles tinham algum livro amarrado nos ombros, como se fossem umas ombreiras toscas, igual eu descrevi ali, como se estivesse amarrado com barbante mesmo. E os livros variavam. Tinham livros grossos, livros finos, autores de diversas nacionalidades, diversos gêneros literários. No sonho eu não cheguei a encontrar com eles, mas eu sei que também tinham o grupo dos encapados. É isso mesmo, todo mundo usava capa. E aí eu tirei duas conclusões disso. A primeira é que todos esses apetrechos aí eram algum tipo de proteção. A máscara para proteger o rosto, né? A ombreira protege o ombro de algum tipo de lesão. A capa que pode proteger de frio. E parece que é justamente essa coisa que mais estamos precisando, né? Que é uma proteção, algum tipo de proteção. Essa é a minha interpretação disso. A segunda coisa que eu percebi aqui é que os grupos, eles não eram uma estratificação social, mas eles tinham algum tipo de segregação. Lembra que eu disse que era permitido fazer uma visitação entre os grupos? Tipo, a pessoa andar e circular entre os quartos e tal? Imagino que tenha sido feito algum tipo de isolamento indiscriminado das pessoas. E a gente estava vivendo separado por algum motivo, que eu não sei qual. Mas, pelas pessoas terem conhecidos, amigos e talvez até parentes em outros grupos, era permitido fazer algum tipo de visitação de vez em quando. E aí a minha interpretação disso tudo. Além da gente não poder ir para o lado de fora, a gente também não podia ficar transitando muito dentro do próprio complexo. E para mim isso é exatamente esse isolamento social que estamos vivendo, né? Apesar de muitos de nós estarmos em casa, muitos também estão saindo e indo visitar parentes, encontrar namorados e namoradas, até mesmo fazendo festas. Sim, isso é bem irresponsável, mas enfim, é o que está acontecendo, infelizmente. Terceiro tópico, os sumiços. Aparentemente era de conhecimento geral que as pessoas estavam sumindo. E não tinha sido só a coelha. Pessoas de outros grupos também estavam sumindo, também tinham sumido. E isso eu só consegui interpretar de uma forma mesmo. Esses sumiços seriam algum tipo de projeção do medo. Medo de que algum amigo ou algum parente contraia o corona e não consiga sarar, coisas assim. E também, curiosamente, eu tenho essa amiga na vida real, a Coelha. Ela morava aqui em BH e se mudou há alguns anos para estudar em outra cidade. Inclusive, se você estiver escutando isso, um beijo pra você, Binha. Fique em casa. E quarto e último tópico, a confusão e a falta de informação. A gente estava confuso no sonho porque a gente sabia que as pessoas estavam sumindo, mas a gente não via ninguém fazendo nada, tanto que os mascarados que resolveram tomar uma atitude e meio que sequestrar a menina livro para tirar alguma informação, para tentar fazer alguma coisa, mesmo que tenha sido da forma errada. E existia uma inquietação entre os grupos. Ninguém estava feliz com esse negócio de saber que uma pessoa estava saindo do grupo e não voltava, sumia. Ninguém sabia onde é que estava. E a minha interpretação é que é mais ou menos assim que a gente está vivendo nesse período, né? Já existe muita informação sobre o corona em relação a quando ele ainda era só uma epidemia, né, limitada à China. Só que ainda tem muita informação para ser descoberta. Por exemplo, uma que é muito importante é uma cura. Ainda não existe uma cura para essa doença aí que é conhecida como Covid-19 e também não tem uma vacina contra o vírus causador dessa doença, que é o SARS-CoV-2, ou simplesmente novo coronavírus. Já existem e foram implantados alguns métodos de prevenção, como o uso de máscara, o uso de álcool gel, lavar bem as mãos, mas nenhum método é 100% garantido. Então acredito que muitos de nós estejam levemente confusos aí em relação ao que fazer. Inclusive, muitos de nós não estão nem acreditando que a situação é tão séria, né? Tanto que tem gente saindo por aí, indo encontrar as outras pessoas, fazendo festa e por aí vai. Eu acho que isso também é um sinal de confusão. E aqui a minha interpretação extra, ou interpretação secreta, é o quinto e último tópico. Esse é o último de verdade. Apesar de achar que essas interpretações têm algum sentido, eu tô vendo aqui a oportunidade de acontecer um RPG nesse cenário pós-apocalíptico aí que eu com certeza vou mestrar em um futuro próximo. Claro, vai ser à distância, então eu já deixo aqui o convite. Então nesse quinto tópico aqui eu tô vendo uma oportunidade. Mesmo que não seja a melhor das oportunidades e mesmo que essa oportunidade não tenha uma produção
tem uma certa produtividade, mas é uma forma de entretenimento e é uma forma de humor. E se estamos aqui falando de sonhos e humor, por que não tirar proveito e conseguir tirar umas risadas disso? Eu tô falando estamos, mas quem tá falando sou só eu, né? Enfim. Eu sei que a situação é séria, inclusive tá aqui a revelação bombástica do episódio. Eu contraí o Covid-19. Eu fiquei mal mais de uma semana por causa dessa merda e felizmente eu não cheguei no estágio de dificuldade respiratória. Mas eu tive todo o resto. As dores, as febres, o mal-estar geral, eu tive toda essa merda. Felizmente eu não tive a dificuldade respiratória. E ficar de quarentena dentro de uma casa com mais pessoas foi bem difícil. Afinal eu não moro sozinho, né? Eu moro com meus pais e me manter longe dos meus pais é difícil porque não tem pra onde ir, né? Mas eu consegui. Felizmente os meus pais não contraíram a doença, tá todo mundo bem, eu já sarei. Então, sim, a situação é bem séria, mas a gente vai conseguir passar por isso. Bom, então esse foi o episódio de hoje. Resolvi falar um pouquinho sobre sonhos e um pouquinho sobre corona, porque não é um assunto que dá pra ignorar, né? A gente pode, igual eu falei, a gente pode tentar amenizar a situação, usando de bom humor e até mesmo evitando o assunto, mas é impossível evitar pra sempre porque é um assunto que não só afeta todo mundo, como envolve todo mundo. Na verdade, envolve todo o mundo, né? E ficar evitando esse tipo de assunto não é exatamente inteligente. Igual eu falei, mesmo que seja bom a gente evitar um pouco, a gente conseguir amenizar um pouco utilizando de bom humor, utilizando de entretenimento, não é nada inteligente e não é nada sábio evitar para sempre. Então tô aqui abordando um pouquinho desse assunto. No próximo episódio é o episódio de Afrovoz, então eu não vou abordar o assunto de coronavírus, porque não tem nada a ver com Afrovoz, né? Ao menos não o assunto que eu vou abordar, que é afrofuturismo. No piloto eu não sabia qual que eu ia abordar primeiro, né? Se ia ser o Blaxploitation ou o afrofuturismo. Acabei decidindo pelo Blaxploitation porque eu vou fazer uma conexão desse movimento dos anos 70 com o movimento do afrofuturismo. Mas no episódio seguinte eu vou abordar de novo o coronavírus e vai ter uma convidada especial, então aguardem aí. Notaram algumas coisas diferentes? Sim, é isso aí, agora eu tenho um microfone novo e eu fiz uma vinheta nova. Digamos aí que eu fiz uma vinheta em HD dessa vez, porque antes era só uma gravação antiga que eu tinha já, na época que eu tinha sim, é isso mesmo, um 3220 da Nokia. Vocês devem se lembrar desse telefone como aquele que tinha luzinhas dos lados. Sim, quando ele tocava, cerca de 4 luzinhas nas laterais do celular ficavam piscando pra lá e pra cá. E era a moda, né, o 3220. Apesar de que eu só consegui um 3220 5 anos depois de que a moda já tinha passado, né, mas enfim. Não é disso que eu tô falando. Tô falando da minha nova vinheta, é isso aí mesmo. Agora eu tenho uma nova vinheta, tanto da entrada quanto da... eu vou falar saída só pela piada. Uma para abertura e outra de encerramento. E uma coisa importante, eu ainda tô aprendendo a mexer nesse microfone aqui, então já peço perdão pelos barulhos que eu sei que acabaram rolando no episódio. Nos próximos episódios eu tenho certeza que a edição vai estar um pouquinho melhor já. Ou ao menos que eu vou aprender a gravar nesse microfone, né? Afinal, até então eu só gravava no celular e tô descobrindo que mexer com o microfone é um pouquinho mais complicado. Mas não é nada impossível. Bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.